Eu sou o Breno de Faria, sou sommelier profissional pela ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, e sou nível avançado em destilados e avançado em vinhos e destilados pelo Wine and Spirits Education Trust da Inglaterra. Bem-vindo ao nosso curso de Olho no Vinho. Eu agradeço especialmente a sua presença aqui e parabenizo, porque é uma oportunidade que você está tendo de se aproximar e de ter o conhecimento muito próximo de você, com as facilidades da mídia digital que a gente tem, e um conhecimento muito difícil de ser obtido para outras pessoas em outras épocas. Na minha época, por exemplo, eu sempre fui um cara muito ligado em conhecimento, especialmente no mundo do vinho, e a gente não tinha esses recursos que hoje a gente dispõe. Essa mídia digital, essa facilidade da internet, enfim, todos esses recursos eletrônicos que tornam o conhecimento mais próximo de vocês. Então, eu, nascido em Goiás, fora dos grandes centros urbanos do Brasil, dos grandes centros de conhecimento, penei muito para adquirir o conhecimento que eu julgo com conhecimento avançado, com conhecimento com um bom nível, um nível de excelência a respeito do vinho. E eu fiquei pensando no porquê não dividir esse conhecimento com vocês, né? E não dividi-lo na sua plenitude, mas começando do início, começando do aspecto visual do vinho. E é por isso que a gente está aqui hoje, para discutir esse aspecto visual que é a cara, a porta de entrada para o conhecimento do vinho, né? O vinho se apresenta a gente, o seu cartão de visitas é o seu aspecto visual. É com o olho que a gente conhece o vinho pela primeira vez. É como a gente dá o olá para ele, como a gente nos apresenta a ele e como ele se apresenta a nós. É por isso que a gente escolheu esse tema, de olho no vinho, e é por isso que esse será o nosso curso que você está tendo a oportunidade de acompanhar e que vai ser um grande barato explorar todos esses aspectos visuais que o vinho pode nos dar. Ok? Então vamos lá. Vamos começar, se a gente está falando do vinho e como degustar o vinho e degustar o vinho com os olhos, bebê-lo com os olhos, né? Vamos começar então conversando sobre o preparo. Como é que a gente prepara o nosso ambiente de degustação do vinho? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu preciso estar num ambiente neutro para poder apreciar tudo aquilo que o vinho pode me dar. Então, eu estou dizendo neutro, a gente está focando no visual, então vamos pensar em neutro sob o ponto de vista visual. É claro que existem outros aspectos da ambientação que precisam ser observados. Então, ele tem que estar livre de odores, não é isso? Não pode estar perto de cozinha, não pode estar perto de fumaça, não é isso? Não pode ter gente fumando ao redor ou perfumes e odores fortes, mas vamos focar no visual. No visual, o que a gente precisa de neutralidade? A gente precisa, fundamentalmente, de duas situações. A primeira, que a superfície contra a qual você vai olhar o vinho, ela seja branca. Então, nós temos aqui essa superfície branca. Por quê? Eu vou colocar o vinho contra ela e vou observar. Se essa superfície não tiver uma cor neutra, eu não terei como observar os vários aspectos que esse vinho, as várias características visuais que esse vinho está me fornecendo, porque ele vai se misturar com a cor do vinho, né? Então, se esse pano, se essa superfície aqui, por exemplo, fosse amarela, eu observaria um vinho branco numa cor mais amarelada. Se ela fosse azul, eu observaria esse vinho tinto numa cor mais escura. Então, ela tem que ser branca. E da mesma forma que a superfície contra a qual você vai observar o vinho tem que ser branca, a luz de incidência também tem que ser branca. A luz de incidência sobre a taça, a ideal é a luz solar, porque a luz solar é a mais branca possível, né? Ela reúne todas as cores e se torna branca. Então, a mais natural possível é a luz solar. Como pode ser a luz fluorescente, da lâmpada fluorescente, essa lâmpada branca que a gente tem em casa. Essa também é ideal. De forma que a luz que incide sobre o vinho, ela não influencia na cor do vinho e nem a superfície de baixo contra a qual você vai observar, né? Vamos pensar nesse vinho aqui, que é um vinho tinto, né? O tinto tem várias tonalidades, ele vai desde o mais escuro, do púrpura, a gente vai falar isso depois, até o mais claro, um âmbar, passando pelo tijolo e tal e tudo mais. Imaginem se eu observar contra uma superfície negra ou contra uma superfície azul escura esse vinho tinto. É óbvio que a tonalidade dele vai mudar, né? Ele vai escurecer o vinho.
Da mesma forma para um vinho branco. Imagine um vinho branco contra uma superfície, vamos supor, o vinho branco ele tem uma tonalidade amarela, a gente chama de branco, mas ele tem uma tonalidade amarela. Imaginem se eu colocar esse vinho contra um vinho branco contra uma superfície, por exemplo, laranja. Eu vou reconhecer se ele é um branco verdeal, se ele é um dourado? Não vou. Então, dois aspectos da neutralidade. A luz de cima, ela tem que ser uma luz clara, uma luz branca, e a superfície de baixo também tem que ser branca. Saindo da ambientação, importante para o visual, nós vamos para a segunda parte mais importante do preparo, tão importante quanto a outra, que é o nosso instrumento de degustação, a taça. Não é? Então, como deve ser uma taça ideal para degustação? Olha, existem várias formas de taça, a gente tem aqui dois bons exemplos de taça. Essa é uma flute, é uma perfeita, uma taça para espumantes, e essa é uma taça para vinhos tintos e brancos, uma taça para vinhos tranquilos, vinhos leves e tranquilos, né, que são os vinhos que normalmente nós chamamos de vinhos, né, os vinhos leves e tranquilos. Todas as duas são adequadas, cada uma para o seu tipo de vinho, para o tipo de vinho que você vai beber. Mas veja bem que elas guardam algumas características que são essenciais e que eu vou usar. Como exemplo, essa taça aqui. Veja bem, a primeira característica que é fundamental na taça é que ela seja transparente. Então, aquelas taças que você recebeu lá dos seus enxovais, de presente, quando você casou, quando você viajou, quando você casou pela segunda vez, que a sua madrinha te deu, que são rubi, verde, amarelas, joguem todas as fora ou deixem para beber água, né? Não precisa jogar fora. Mas elas não servem para apreciação de um vinho. Por quê? Se você quer observar as características visuais do vinho, como você vai observar diante de uma taça que não seja transparente? Não é? A gente não perde todo o sentido. Então, primeira característica, a taça tem que ser transparente. Se é maior, se é menor, se ela tem um pé um pouco mais alto ou um pouco mais curto, não interessa. Ela tem que ser transparente, é a primeira característica. A segunda, não envolve muito o visual, mas é bom a gente dar um toque. O bojo tem que ser mais largo que a boca para reter os aromas, não é? E a função do pé é exatamente afastar a sua mão do bojo da taça, para que você não a suje sob o aspecto visual. Sua mão pode estar engordurada, pode estar suja de alguma coisa que você está comendo, para que você a mantenha cristalina de forma a você poder observar melhor. Né? Tem uma outra função muito importante, não é visual, que é não aquecer o vinho, portanto não alterar a sua temperatura de serviço, mas fundamentalmente no aspecto visual para não sujar. Então você respeitando essas características da taça, ou seja, ela sendo transparente, tendo um pé direito que impeça a sua mão de engordurar essa taça, a gente está com uma taça adequada para beber o vinho. Então, nessa primeira conversa, nesse módulo nosso, aí, nesse papo de olho no vinho, eu gostaria de deixar essas duas observações com vocês. Primeiro, sobre o ambiente deve ser neutro, a luz deve ser branca, a superfície deve ser branca. E segundo, da taça. A taça deve ser transparente e conter um pé alto para que nós possamos observar de maneira ideal as características visuais de um vinho. Ok? A gente se encontra na nossa segunda aula desse papo sobre as características visuais de um vinho, de olho no vinho. Um abraço.